É muito interessante quando nós começamos a olhar a história da igreja e percebemos tudo aquilo que Deus fez na vida de homens e mulheres que tiveram totalmente entregues aos pés do Senhor, à vontade do Senhor. E hoje, o Espírito Santo continua o mesmo. O que acontece é que nem sempre o Senhor encontra corações tão abertos o quanto encontrou na sua igreja primitiva. E aquele foi um momento que era necessário exatamente aquilo. Porque quando Jesus disse que eles receberiam poder e seriam testemunhas, no original o termo ali não é testemunha, é mártir. E nós sabemos que apenas João, de todos os discípulos, teve uma morte natural. Todos os demais foram martirizados. Mas por que esses homens tinham essa força toda? Essa coragem toda? O que levava essas pessoas a serem tão radicais em sua crença, em sua fé, ao ponto de sofrerem afrontas e acharem aquilo não era nada? Gostaria de ler com vocês Atos 2, do verso 1 ao verso 4. Não esquecendo que a minha Bíblia é atualizada, e geralmente o que está lá não é. Por isso que tem algumas diferenças, mas não perde o sentido. Tá? O sentido continua o mesmo. Vamos ver o que o médico amado, então, relatou. Não é? Lucas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Um garoto, brincando no quintal, de repente ele começa a escutar algumas músicas, e ele deixa os brinquedos, vão para o portão de casa, então começa a passar um circo. O circo chegou e ficará apenas 15 dias nessa cidade. Venha para o espetáculo. E aquele menino ficou enlouquecido com aquilo. Esperou seu pai com ansiedade a chegar do serviço. Quando seu pai chega do serviço, fala: pai, você precisa me levar no circo. Olha, filho, eu só posso te levar no circo no sábado, porque antes eu trabalho. Tá bom? Tá bom. Naquela noite, quando o pai foi botar o chinelo para tomar um banho, está lá um bilhete: não esqueça do circo. No outro dia, quando foi botar o sapato para ir trabalhar, estava lá o bilhete: não esqueça do circo. E chegou a sexta-feira. O olho do garoto brilhava. O pai chega, está lá o bilhete no caderno: não esqueça do circo. Quando o pai deita, percebe alguma coisa no travesseiro. Quando olha, não esqueça do circo. 5:30 da manhã. Imagina só você, Vera. O pai acorda de novo.
essa porta aqui é diferente dessa. E o pai levanta, pensando que estava o menino todo já vestido, tomado banho, escovado, dente escovado. Papai, hoje é dia do circo. Mas meu filho, o circo só abre 10 horas. Ainda é 5:30 da manhã. Calma, calma. Vem cá, deita no meio da gente e tal. Ele ficou ali, pai, que horas são? Aqui nunca viajou com criança, né? E você viaja aí 50 quilômetros. Tá chegando. Tá chegando. Viagem de 500 quilômetros, viajou 50. Tá chegando. Né? E quando deu 10 horas, então o menino rapidamente levantou os pais, já deu 10 horas, vamos para o circo, vamos chegar lá no circo, o menino muito feliz, viu aquele movimento todo, e o pai pagou as entradas, sentaram na arquibancada, e o menino ali, aceso, esperando para ver o que ia acontecer no circo, de repente, quando o camarada anuncia, senhoras e senhores, estamos começando o espetáculo, quando o pai olha, o menino estava dormindo no colo dele. Quem não confia na promessa do Pai, perde o grande espetáculo da vida. Não esqueçam disso. Quem não confia na promessa do Pai, perde o grande espetáculo da vida. Spurgeon, um dos maiores exegetas do século XX, tem algumas colocações muito interessantes, e esta é mais uma de suas colocações. Só para lembrar aqui, porque a Covid judia da gente, hein? Misericórdia. Antes de enviar a igreja ao mundo, Cristo enviou o Espírito Santo à igreja. Diga isso para o seu irmão. Antes de Cristo enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo para a igreja. Amém? Amém. Leonard Ravenhill, em seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, esse livro ele foi lido num curso que nós fizemos em Curitiba, fez parte da nossa grade. Tem uma frase interessante nele, uma frase não. Ele conta a experiência de um pastor. E o pastor faz uma tabuleta e prega na porta da igreja com os seguintes dizeres: esta igreja ou passará por um avivamento ou por um sepultamento. Ele não está falando que a igreja vai fechar. A igreja aqui não é o templo, somos nós. Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, há muitas igrejas históricas que tiveram um passado vigoroso, maravilhoso, enviando missionários para todo canto da terra. Tem um orçamento vigoroso, uma estrutura maravilhosa. Mas não tem vida. Será possível a igreja experimentar hoje um novo derramamento do Espírito Santo? Um novo derramar do Espírito Santo? Precisamos entender que Pentecostes, eu já disse isso para vocês antes, no sentido plena, é irrepetível. O Espírito Santo foi derramado para permanecer para sempre com a igreja. Ele é o outro Consolador que está para sempre conosco. E agora, todos os outros avivamentos decorrem daquele avivamento que aconteceu no dia de Pentecostes. Todavia,
a promessa de novo derramamento do Espírito para despertar a igreja é uma promessa viva a qual devemos nos agarrar. O apóstolo Pedro, ali no dia do Pentecostes, ele disse a seguinte frase: e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus os chamar. Atos capítulo 2, verso 38, 39. Com essa palavra ardendo em nosso coração, eu convido você para meditarmos sobre: faça de novo, Senhor. Você quer? Faça de novo, Senhor. Porque eu não sou nem louco de achar que nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um reavivamento. Porque a nossa igreja, ela nasceu num avivamento. Foi despertada num avivamento. E hoje nós precisamos deste reavivamento. Mas pastor, por que é tão importante assim este avivamento? Porque é impossível fazermos missão sem capacitação. Ora, você mesmo, pastor, é formado em missiologia. É verdade. Mas não são os cursos que capacitam. Os cursos passam informações, mas não capacitam. Eu estava no meu último ano de história, precisava entregar um estágio, procurei uma escola que ficava pertinho da minha casa, a escola que eu dou aula hoje. Quando eu chego, aquela diretora falou: deixa eu ver os papéis que você trouxe. Eu mostrei para ela, falou: não, com essas notas aqui você vai para a sala. Falei: mas eu preciso. Falou: não, você vai dar aula. Falei: Jesus. Falou: porque a nossa professora de história está defendendo a tese de mestrado dela. Então você vai dar aula no lugar dela. Tudo sexta série, tudo sexto ano. Falei: ok. Na época era quinto ano, não era sexto. Quinta série na época, hoje é sexto ano. Um monte de jornal debaixo do braço, ela na minha frente, eu parecendo um cordeiro indo para o matadouro. E pensando: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Entro na sala, a sala virada nos avessos. Imagina só, um sexto F. O Valdir não conhece isso, né, Valdir? Sexto F. E ela chegou, a turma sentou rapidamente, porque a diretora chegou. Esse é o professor de história de vocês. Coloquei os jornais em cima da mesa e falei: meu nome é Jairo. Estou aqui por algum tempo para substituir a Desuíta, que é a professora de vocês. Tá bom? Tá bom. Aí que eu fui olhar para o jornal, para saber onde eles estavam, não deu tempo de nada. Aí eu percebi que faculdade passa teoria. Quando você chega na sala de aula, a prática é outra. E não é diferente também, irmãos, em teologia não. Lá a gente ouve um monte de coisa que precisamos ter muito cuidado para aplicá-la dentro da igreja. Muito cuidado. Muito. No entanto, fazer missões sem capacitação é impossível. Em Atos dos Apóstolos tem uma história linda, né? Lucas relata da seguinte forma: pareceu bem
ao Espírito Santo e a nós. Que coisa tremenda. Que intimidade com Deus. Enviarmos Paulo e Barnabé. A igreja estava por trás sendo suporte, mas quem ia capacitá-los era o Espírito Santo que estava com eles. Naquela jornada. E a gente conhece a história dos dois. Quantas igrejas. Quantas pessoas libertas. E é interessante nós entendemos que hoje nós continuamos precisando desta capacitação. Não adianta quantas faculdades você tem, nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Para sermos assertivos naquilo que vamos fazer em prol do reino de Deus. E quando a gente olha para dentro então da igreja primitiva, nós encontramos uma igreja que era totalmente compromissada com o reino e uns com os outros. O próprio Barnabé vendeu tudo que tinha e entregou aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído para aqueles que necessitavam. Vocês acham que alguém em sã consciência iria fazer isso se não fosse tocado pelo Espírito Santo? Esquece. E quando a gente olha a vida dos apóstolos, o próprio Pedro, isso está na história paralela, não está na Bíblia. Quando foi preso, soldados pretorianos chegaram nele e disseram, você será crucificado. Ele falou, eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu mestre, o meu Senhor, foi morto. Ele falou, não tem importância, a gente muda isso. Crucificaram de ponta cabeça. Que segundo a história é muito pior do que ser crucificado em pé. Qual é o evangelho que estamos vivendo hoje? Que sacrifício temos feito nos dias de hoje? No entanto, por que temos que clamar, faça de novo, Senhor? Em segundo lugar, não há pregação sem poder, sem unção. Qualquer coisa que seja sem poder e sem unção, não é pregação, é discurso. E eu creio que o povo está cansado de discursos. Nós precisamos de sermões que nos levam aos pés do Senhor quebrantados. E somente o Espírito Santo, somente o avivamento pode fazer isso conosco. Mas pastor, nós já somos salvos. Eu não estou falando que você não é salvo. Eu estou falando que nós precisamos de poder do Espírito Santo. É outra coisa. É outra coisa. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, primeiro para tocar as nossas vidas dentro do padrão que o próprio Senhor Jesus estabeleceu. E depois nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor dentro dos padrões que Ele estabeleceu. E quando a gente vê a última comissão, os homens voltando, pulando, saltando, alegres da vida. Senhor, até os demônios nos submetem. O Senhor olha aquilo e diz, vocês não viram nada ainda. E nós? E nós? Ah, mas gota bendita já temos, né? Mas temos que pedir chuvarada, irmãos. Temos que pedir chuvas torrenciais para encher o vaso. Uma das coisas mais tremendas que a gente pode fazer... Eu sei que tem muita gente que prega, temos mais de um teólogo aqui dentro. Estou vendo pelo menos 3 teólogos aqui dentro. Não é? O que nós
por mais que a gente se esforce, monte um sermão dentro do esqueleto daquilo que a homilética, a hermenêutica nos orienta. Mas se nós não pedirmos a unção, a iluminação do Espírito Santo, a igreja começa a perguntar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui hoje? Mas eu quero dizer para você, já faz muito tempo que eu fiz um acordo com o meu Deus. Senhor, eu não quero pregar apenas para os ouvidos, quero pregar também para os olhos. O que é isso, pastor? Jesus mandou seus discípulos ir até João Batista, perguntar. Aliás, João Batista mandou seus discípulos ir até Jesus, é o contrário. Perguntar se ele era o Messias ou se deviam esperar outro. Quando fazem essa pergunta para Jesus, Jesus olha para aqueles homens e diz: diga a João o que vocês têm ouvido e visto. Entenderam, irmãos? Ouvido e visto. Cegos veem, coxos andam, e o evangelho é pregado aos pobres. Evangelho para os ouvidos e para os olhos. Como a gente precisa. Falar de poder é muito fácil. Não é difícil não falar do poder de Deus. Relatar as coisas tremendas que Ele fez. Relatar as coisas tremendas que Ele continua fazendo. Aí o grande trunfo é quando eu sou cobrado a viver esse poder. A ser uma extensão deste poder. Ser o meio por qual esse poder entra e alcança outras pessoas. Mas afinal, agora é final mesmo. Por que precisamos orar? Faça de novo, Senhor. Não há avivamento sem derramamento do Espírito. Impossível. Impossível. O que pode haver é movimento. Movimento não tem nada a ver com avivamento. Ah, mas é lógico que é gostoso. Quando nós estamos reunidos, é muito bom, muito gostoso. Eu estou cansado de falar para vocês que eu amo estar aqui com vocês, porque é muito bom. É um ajuntamento dos santos. Agora o que nós precisamos é de um avivamento. E sem o derramar do Espírito Santo não haverá avivamento. Spurgeon tem uma frase que eu acho assim, fantástica, não é? O príncipe dos pregadores. Ele diz o seguinte: a ovelha pode até cair na lama, mas levanta-se. Só os porcos continuam rolando na lama. Isso é muito sério. Ele está falando sobre pecado. Isso é muito sério. Mas por quê? Que história é essa de? Porque nós não temos comunhão com o pecado. Quando o pecado bate na gente, a gente dá um jeito, pede misericórdia, pede perdão e sai fora. Agora, quem não é do Senhor, está tudo certo. Todo mundo faz. Agora, por que nós temos esta consciência? Porque o Espírito Santo já habita em nossas vidas. Nós temos um trono ocupado pelo Senhor Jesus, mas o Espírito Santo já habita em nós. É o executivo da Trindade hoje. É Ele que abre os nossos olhos e nos mostra: olha, cuidado.
Ou vai em frente. Levanta. No entanto, um pouco mais. Bastante mais. Há um cântico muito cantado no meio dos pentecostais, que ele diz o seguinte: desemboca o vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Eu não sei qual é o teu posicionamento com respeito a isso. Não estou falando só do cântico, estou falando de vida. Eu não sei se você está totalmente aberto para aquilo que o Senhor tem para realizar na tua vida. Eu não sei se você já entendeu o que esse velho pastor está pregando aí praticamente desde janeiro. E que já ouvi também o pastor Valdir pregando na mesma linha, falando sobre o Espírito Santo. Ah, como a gente precisa. De repente é tempo da gente não só cantarmos, mas pedirmos ao Senhor: desemboca o vaso, Senhor. Enche-o de azeite. Porque sem azeite. Mas isso é uma história para um outro momento, quando a gente for pregar sobre as 10 virgens. Que Deus nos abençoe. E que possamos, conscientemente, estarmos clamando ao Senhor: faça de novo, Senhor. Amém?